Olá a todos, eu me chamo Gabriel Júnior, sou professor de xadrez e essa aqui é uma conta nova onde a gente vai tentar chegar até os 2000 nos três ritmos de jogo, tanto Blitz, Bullet ou Rápidos. Lembrando, eu tenho 2100 de rating no chess.com na minha conta principal e já vamos puxar uma partida. Jogue online. Hoje vamos jogar uma partida de 10 minutos e provavelmente nós vamos continuar por aqui. Deixa eu Deixa eu aumentar o tabuleiro aqui. Já está no tamanho máximo. Começou a partida, vamos lá. 399 de rating. Aqui a gente só vai desenvolver, né? Tirar, ele domina o centro, a gente domina o centro. Ele jogou um lance de peão. Tudo bem, não é tão grave nessa situação. Vamos tirar o bispo para fora da cadeia antes de fechar o peão. E bem interessante aqui que ele tá jogando bem para um jogador de 400. Estranho que ele ainda não tenha saído com a dama, não tentou nada como o mate do pastor. Então, eu já diria que é um jogador bem correto. Aqui ele precisa desenvolver, né? Jogar o cavalo, tirar o bispo. Esse lance também é bom, não vamos cobrar tanto dele, né? Ele é um 400 de rating e dá para entender. Ok, aqui a gente tem o nosso primeiro erro. Ele avança o peão, sendo que eu tenho várias defesas. Aqui eu vou tomar de cavalo. E caso ele capture, eu tomo de bispo mesmo. F3 prejudica muito o rei dele. Vamos tirar o bispo. Quero fazer o roque. Quero fazer o roque. Jogar cavalo C2, cavalo C7, cavalo F6, C5. E assim posteriormente. Ele entregou o cavalo. Olha só como aparece nessas táticas aqui. E eu tenho até um lance bem curioso, que é esse lance aqui. Ataca a dama, ataca a torre. Ele tem que tomar, claro. Eu tomo com cheque. Se ele joga G6, eu não tenho nada, né? Então vamos simplesmente capturar aqui o cavalo. Estou ameaçando esse. E caso ele jogue G6, eu posso até pensar em capturar. Ele não pode capturar com esse, né? E caso ele jogue esse, eu capture e ele toma, eu jogo cheque aqui em E4, olha só. Ataco o rei e vou ganhar a torre lá no fundo. Ele precisa defender essa casa aqui também, né? Até esse lance aqui é aceitável. Bom, vamos ver, né? Cavalo C3. Ok, aqui eu vou fazer uma coisa engraçada para vocês que tentarem. Pausem o vídeo e tentem encontrar o mate em 1. Pausou? Será que você encontrou aqui? Claro, né? Dama por F2 aqui. Tem uma pressão infinita aqui e temos checkmate. E nesse nível é isso, galera. Não existe tanto assim dessas táticas coisas. Já ganhamos 174 de rate. Vamos para outra partida. Senão o vídeo vai ficar muito curto, né? Ok, vamos jogar E5, vai. Aqui eu tô nas coisas mais baixo e então eu vou jogar aqui com vocês. Eita, que isso? Ah tá, voltou. Erros técnicos. Então ele jogou um ataque do pastor. Não vamos jogar G6. Lembra que ele captura aqui. E se fosse eu agora, jogaria cavalo F6 sacrificando o peão. Tá bom? Mas eu vou jogar o simples aqui. Defender o meu peão de E5. E aqui ele vai jogar bispo C4, né? Exatamente. Vamos jogar G6. Ataco a dama. Ele vai jogar este lance. E eu vou simplesmente jogar cavalo F6. Ameaçando cavalo D4. Ataco aqui. Esse lance é ruim. Esse lance é ruim. Tem um D4. Vem a captura. Eu posso jogar a captura aqui. A dama tem que sair. E ele já está levando uma pressão chata, né? Vamos jogar esse. Aqui, a dama tem que ir para ali. Eu tomo aqui, ele toma ali. F3. Cavalo E5 ganha, né? Olha só que bonito. Ele não pode tomar o bispo porque tem cheque aqui em A4, né? Cheque, mate.
Cara, esse... Vamos jogar isso aqui. Ataca o bispo. Tem que tomar de peão. Eu jogo esse. Ataco a dama. Tem que jogar esse. Esse bispo por... Esse F3, cavalo E5. Se ele toma aqui, ele também tá levando mate. Vamos realizar a captura. E será que eu tenho E3 aqui? Esse, eu jogo esse, né? E agora... Não, aqui, galera. Calma aí. Calma aí. Posso tomar aqui simplesmente, né? Como eu disse, nesse nível... É muito difícil, assim, de falar alguma coisa. Porque esse nível aqui, ele é muito tático. Você não precisa saber uma estratégia mirabolante. Não precisa calcular de forma bruta para encontrar um lance bom. E eu tô falando isso, mas só que eu tô complicando o jogo, né? Aqui eu poderia desenvolver simplesmente, né? Mas talvez eu tenha cavalo E4 aqui. Ele não pode tomar aqui porque cai a dama. E caso ele tome aqui, eu tenho cheque, mate. Vamos calcular? Cavalo aqui, captura. Cheque em A4, ele tem que jogar esse. Rei ali já leva mate direto. Cheque, rei só tem essa casa. E agora eu tenho cheque, ele tem que vir pra cá. E eu tenho um duplo, né? Ataca a dama, ataca o rei. Olha só que loucura. Calma aí. Esse, vem a captura. Cheque. Esse, cheque. Tem que jogar aqui, única. Cheque. Ele tem que voltar. E agora tem um duplo aqui no ar. Ataca aqui, ataca aqui. A dama também tá presa. Se ele joga a dama aqui, eu simplesmente tomo. E eu tenho uma qualidade a mais. Meu cavalo tá preso, mas também não tem muito que se preocupar, né? Então vamos jogar aqui cavalo E4. Tome com que ele tomar, ele fica ruim. Então ele tem que desenvolver aqui. Só que cavalo aqui também perde para esse lance. Aqui a posição do nosso oponente foi por água abaixo. Lembrem, galera, esse ataque aqui, ele é muito superficial. A ideia dele é dar mate. Se eu defender a ideia, acabou as ideias. Qual é a ideia da dama e o bispo em conjunto? Em níveis assim, mais baixos, a gente quer o quê? A gente quer tranquilidade, a gente quer desenvolver peças e jogar de uma maneira que não entregue material. Não, claro que existem estilos e estilos, mas aqui o principal estilo é se manter consistente. É se manter consistente. E aqui, né, a gente tem uma partida que ele jogou muito estranho. Aqui abandonou, ok? Mas vamos lá. Vamos puxar, né, a revisão dessa partida aqui. Eu cometi um erro interessante, mas vamos aqui, ó, criar uma sala de aula, né? E vamos analisar as duas partidas. Ok, vamos carregar aqui partidas, adicionar uma partida, claro. Ah, não tem biblioteca, besteira. Vamos puxar as duas partidas que eu tive aqui. Ok, vamos lá. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Vamos entender aqui. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o peão dama. Deixa eu colocar na minha visão, né? E ele joga E3. Aqui ele começa a jogar muito com peões, tá? Aqui cavalo F3, tudo mais. Só que ele não perdeu nenhuma peça. Pô, o cara tem 383 de rating, gente. Também não é assim. E aqui ele joga E4, e aqui sim já dá pra entender um pouco da falta de cálculo, né? Ele avançou um peão onde tinha 3 ataques. Muito estranho aqui. Vem a captura. E aqui, cavalo DF3. Que eu já considero errado também. Ele moveu a peça 2 vezes na abertura. Observe isso aqui. Por exemplo, quando ele joga esse, eu jogo o bispo D6. Olha a diferença. Ele tem uma peça em jogo. E eu já tenho 3 peças prontas para jogar. Lembrando que xadrez é um jogo de equipe.
é como se fosse um exército. Quando a gente tem um exército de 10 contra 10, a tendência é dar empate. Agora, se for só 9 participando e o cara ficar lá, né? Claramente os 9 vão ser massacrados pelos outros. Porque eles têm uma vantagem material, é uma vantagem de uma pessoa a mais. A mesma coisa acontece no xadrez. Se você não coloca suas peças para jogar, né? Acaba acontecendo isso. E aqui eu percebi que ele move muito o cavalo, ele moveu 3 vezes. Observa como a posição dele seria melhor com o cavalo F3. Eu não quero trocar também, eu jogaria, por exemplo, aqui um bispo D6, tudo normal. Cavalo D2, cavalo F2. Vamos aqui. Ok. Cavalo D3 e aqui eu tomo, né? Tá dando um lag aqui e aqui ele levou mate. Aqui também é muito chato de defender. Porque se ele joga esse, eu calculei que eu tinha esse aqui, ó. Cavalo por G3. Se ele toma aqui, já tá caindo a torre. Se ele captura aqui, eu jogo cheque. Tem que defender, claro, de dama, ou então qualquer peça, digamos que de bispo. Eu vou capturar aqui. E eu tenho uma boa posição. Então, ele deveria jogar o lance dama E2. Dama E2. Jogar a dama aqui também é um pouco estranho. A dama tá na cara do bispo. Olha só que legal. Vamos procurar uma tática. Você consegue ganhar a dama do seu oponente nessa posição? Vamos lá. Cavalo G3, ataco a dama, mas também após a captura ele ataca a minha. Então eu jogo bispo por, peão por, torre por G, torre por H1. Não, dama por H1. Eu continuo atacando a dama. Ele tem que tirar a dama e aí cai o cavalo. Pô, eu gostei dessa linha aqui. Ameaça ganhar a torre, né? Ameacei ganhar a torre, tem que tomar. Eu jogo cheque. Se ele joga o rei para qualquer lugar, eu vou tomar a dama dele. Então ele tem que tomar também. E aqui cai a torre atacando a dama. Ele tem que jogar esse lance aqui. E se a gente for contar o material, eu tenho duas peças. Duas peças. E ele tem três. Mas eu tenho uma torre. Tô com qualidade a mais aqui. Meu plano consiste em quê? Trazer a dama para a partida, fazer o rock e colocar todas as minhas peças para jogar. Entenderam? Vamos voltar aqui. Então, aqui eu já tinha uma posição vencedora. Agora o segundo oponente, ele foi bem primitivo. Ele só queria atacar e isso custou a partida. Vamos novamente mover aqui. Quando a gente tem uma peça grande, a gente não quer desenvolver ela logo no começo. Inclusive, eu gosto de jogar um gambito muito legal aqui, que ele consiste nessa estrutura aqui, e quando ele desenvolve, por exemplo, eu vou começar a ganhar muito tempo na dama dele. Faço rock, e aqui eu tenho muito tempo na dama dele. Eu vou jogar D4, vou jogar torre 1, vou jogar bispo F8, vou jogar com energia aqui para atacar. Eu posso fianquetar, é uma posição bem rica em ataque. Mas ok. Jogo cavalo C6 aqui, bem simples, e ele ameaçou mate. Cuidado aqui, você não vai jogar cavalo C6 aqui e levar esse checkmate aqui que é feio, tá? É feio. Então G6 e aqui cavalo F6. Vem G4, que é uma linha que eu já tinha estudado, e aí joga D5. Ele captura. Se ele captura de bispo, galera, eu não vou capturar o bispo de volta, tá? Eu vou jogar o lance cavalo D4 da mesma maneira. E ele tem que voltar a dama pra cá. Porque senão ia ter duplo. Cheque. E agora iria vir o mesmo lance. E aqui eu continuaria tomando o bispo, por exemplo. Caso a captura. Já tem cheque rolando para todo lado. Olha só como o rei tá vulnerável. Eu nem sei como continuar nessa posição aqui. De tão ganha que tá, sabe? Pra mim qualquer lance aqui é vencedor. Tipo... Esse lance aqui pode ser jogado. De tão ganha que tá. Claro que é uma porcaria, né? Mas pode ser jogado. Pode ser jogado. Você ainda tem chances. Entre humanos, isso aqui é... Só que aqui a gente tem a captura. E eu vou explicar meus lances aqui, né?
Primeiramente, F3 tem duas opções. Tirar o bispo, que está totalmente aceitável, você tirou o bispo. Inclusive, se eu tenho um aluno de 400 de rating e fala que ele disse, ah não, eu tô numa boa posição, eu vou sacrificar com o cavalo E4, eu vou elogiar ele, claro, mas só que eu vou puxar também a orelha dele. Olha, você não sabe nem os conceitos básicos, cara. Você tá no 400 de rating, parabéns, mas jogo simples, jogo simples. Porque uma coisa é o cara ter 2000 de rating e se garantir aqui, beleza? Outra coisa é o cara que tá aprendendo, querer aplicar isso e não saber de fato nem os princípios básicos. Então, é legal, claro, o cara achar esse tipo de lance, é muito bom, eu ficaria orgulhoso, mas o simples também me agrada. Eu não vou cobrar isso do cara que está aprendendo. Mas aqui veio o cavalo E4, a tendência é que ele não pode tomar aqui se não cair a dama. E, após o E4, né, vem a captura aqui, eu tenho mate. Olha só que legal. E a outra linha, né, que a gente calculou é essa aqui, ó. Cheque, cheque, cheque. Tem que jogar aqui, agora eu jogo um duplo. Aqui, ó. Na dama e na torre. Eu vou ganhar material aqui. Pode jogar o que for. Mas aqui tá muito ganho já. Eu tomo aqui. Tem um ataque muito forte. Mesmo que ele jogue aqui atacando, defende. Não tá legal isso aqui. Eu posso... Olha só que legal. Eu posso tomar o peão, sacrificando o cavalo. Por que, Gabriel? Porque a gente tem um lance E4 aqui, ó. Tá cravado. Muito bom, né? Ok. Voltando aqui à análise. Ele tomou o cavalo. Não, ele não tomou o cavalo, né? Ele abandonou aqui. E, bom, é isso, né? Não tenho o que se falar. Ótimas partidas, eu adorei. Essa daqui é a série Rumo aos 2000. Eu vou adorar instruir vocês nesse nessa subida de rate. Muito obrigado e até o próximo vídeo.